Olá, seja muito bem-vinda, bem-vinda à Hora de Engravidar. Essa aqui é uma live especial que a gente está começando. Eu sou a doutora Juliana, médica, ginecologista, especialista em fertilidade, que tem o objetivo de te ajudar a realizar o sonho de engravidar que você tanto quer. Principalmente se você tem mais de 30 anos e já está nessa busca, ou se você já teve uma gestação e está buscando uma segunda gestação, ou ainda teve uma indicação de um tratamento de alta complexidade, de fertilização, você está na live certa, você está no caminho certo, porque aqui a gente vai construir pilares para aumentar a tua fertilidade, né? E hoje é um tema super especial, mas antes de eu falar do que a gente vai conversar hoje, eu quero te convidar para o evento Jornada da Fertilidade. Esse evento que vai acontecer em alguns dias, você vai ter mais clareza dos erros silenciosos, muitas vezes, que você está cometendo e que você nem sabe que está cometendo. Vai conhecer ainda, né, os pilares da fertilidade, os 5 pilares que eu tanto falo, né, que vão potencializar e aumentar a chance do seu positivo chegar, tendo clareza de um passo a passo, um mapa, como construir essa fertilidade, como potencializar a tua fertilidade. Então se inscreva nesse evento que é online, é gratuito, vai acontecer em alguns dias, é só ir lá no link da minha bio e se inscrever. Mas você vai fazer isso depois que terminar essa live, porque agora a gente vai passar aqui alguns minutos, né, numa troca importante de informação, tá? E o tema de hoje é justamente, descobrir o que você e seu parceiro precisam investigar, né, a cada fase do ciclo, porque os exames eles têm fases específicas, principalmente para a mulher, né, e isso que a gente vai trazer clareza. Mas antes de começar a entrar a fundo aqui exatamente o que a gente vai fazer e falar nessa live, eu quero realmente criar um exercício aqui com você, tá? Você vai fazer o seguinte, então, olha só, essa live, ela tem o objetivo de te informar, mas eu também quero trazer muita energia pra você, porque eu sei às vezes que a gente tá nessa jornada e a gente vai se cansando ao longo do tempo. Então, quando a gente bota a energia lá em cima, a gente consegue partir mais pra ação. E aí, às vezes, né, algumas pacientes, algumas alunas do programa falam assim, ai, doutora, é tanto exame, é tanta coisa que eu preciso fazer, e focam muito no negativo. Então, eu quero que você a partir de agora, passe a focar no positivo, tá? Quando você foca no positivo, você entende que você precisa percorrer o caminho, você visualiza o que você precisa fazer, sua cabeça começa a pensar nas estratégias para conseguir aquele objetivo que você quer. Então a gente precisa focar no positivo. Hoje, né, eu vivi uma situação parecida com essa, em que fiz uma comparação, né, comigo, fiquei um pouco frustrada, tive um pouco de choro. Mas o que me veio foi o seguinte, eu preciso mudar, eu preciso olhar o lado positivo, né, de entender os meus erros, de entender o que eu posso fazer de diferente e partir para ação. Então, tirar da gaveta, né, aquele pensamento de que às vezes eu não vou conseguir, colocar aquilo pro lado e focar no que eu preciso de fato fazer. E é isso que eu quero que você faça. Então eu quero que você comece essa live se imaginando grávida, se imaginando daqui a algum tempo, vivendo com a tua família. Como que você imagina? Vamos tirar esse minutinho aqui inicial para realmente você se visualizar nesse momento, né? Sentir o cheiro do seu filho, sentir a pele. Tudo isso é importante para você saber onde você quer chegar e te dar força para você percorrer. Então essa live não é só para te informar, ela é para colocar teu nível de energia lá em cima. Se você começou a semana com a energia mais baixa, vamos elevar. Se você já tá com a energia alta, vamos então criar uma bateria extra reserva aqui com essa live. Ela tem esse objetivo também, tá? Então, vamos juntas construir aí esse passo a passo do que vocês precisam fazer. Então, vamos lá. Eu imagino, né, que a gente vai ter aqui 5 situações possíveis, tá? Vê qual delas você vai se tá vivendo nesse momento. Uma situação que eu escuto muito é assim, doutora, eu faço tudo certo, meu ciclo é regular, eu menstruo, minha menstruação vem todo mês, tenho relação no período fértil, mas ainda assim meu positivo não acontece. A gente vai falar sobre isso hoje. Segunda situação. Será que tem mesmo algo a mais para investigar? Porque eu já fiz os exames básicos, né? Talvez o problema nem seja comigo. A gente vai falar sobre isso hoje. Olha a terceira situação, vê qual delas você se enquadra. Já tô com ansiedade a 1000, não quero me frustrar com mais informação, que vai me deixar ainda mais ansiosa. Quarto, não sei nem por onde começar e o que preciso investigar. E quinto, já investiguei de tudo, até de forma profunda, e não sei mais o que fazer. Tô esgotada, não sei mais o que fazer. Vai colocando aqui pra mim
qual dessas situações você acha que você se enquadra. Porque isso, né, vai te dar um alerta do que você exatamente precisa fazer, tá? Porque, assim, essas são situações muito comuns e frequentes que eu escuto na minha prática do dia a dia. Então, coloca aqui pra mim qual dessas 5 situações você acha que você tá vivendo hoje. E eu vou sugerir, né, que você fique aqui comigo e se tiver papel e caneta, bota aí do lado e vá anotando os exames, tudo que a gente vai falando, para depois você pegar a sua pastinha e fazendo aquele checklist, se você já fez tudo ou se falta fazer alguma coisa, tá? Isso é importante para você realmente, as informações não voarem por aí. Sedimenta, escreve e aí qualquer coisa você checa se você já fez ou se precisa conversar com o teu médico para pedir esses exames que a gente vai falar aqui hoje, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa contextualizar, né, o que é a infertilidade para saber se você tá vivendo realmente uma infertilidade. A infertilidade, ela é a dificuldade de engravidar após 1 ano de tentativa. Isso é o que a gente fala classicamente. Só que, né, a gente nem sempre vai começar a fazer essa investigação com a espera de 1 ano de tentativa. Por quê? Porque isso pode, às vezes, jogar contra a nossa própria chance de engravidar. Então, se você tem mais de 35 anos, você já pode e já deve começar a tua investigação. Principalmente se você planeja ter mais de um filho, né? Quando a gente fala de planejamento familiar também é quantos filhos você quer ter. Principalmente se você já tem algum sinal de alarme. E quando a gente tem esse sinal de alarme, né, é importante você começar a investigação antes de 1 ano de tentativa, mesmo que você já tenha menos de 35 anos. Então a gente fala muito dos 35 anos, mas se você já tem diagnósticos, né, de ovário policístico, se você já tem um diagnóstico de endometriose, se você já tem um diagnóstico de baixa reserva ovariana, se você já teve uma cirurgia pélvica, né, já teve uma apendicite supurada, se você já teve alguma manipulação dos seus ovários, né, por alguma cirurgia, enfim, se você já teve algum procedimento, se você tem história de infecção pélvica anterior, tudo isso é para você acender um alerta que a sua investigação tem que começar antes e não precisa esperar 1 ano de tentativa, porque às vezes você vai esperar 1 ano e aí quando você chega nesse final de 1 ano e a gravidez não aconteceu e você começa a investigar, você não perdeu 1 ano. Porque você tinha alguma coisa que poderia ter sido descoberta antes. Então, ficar atento a isso, tá? Isso é extremamente importante. E aí, é importante, né, você entender que o homem também precisa investigar. Porque em torno de 35% das causas de infertilidade tem relação com o fator feminino, 35% com o fator masculino, 20% em associação dos dois, feminino e masculino, e 10% são infertilidade sem causa aparente. Então, se você tá numa daquelas lá que eu falei, né, daquelas 5 opções que eu falei lá no início dessa live, de infertilidade, já investigou tudo, não sabe mais o que fazer, talvez o seu caso seja de infertilidade sem causa aparente e também vamos falar nisso nessa live, qual é a condução nesse teu caso, tá? Então, isso é extremamente importante. O homem e a mulher precisam investigar. Isso vai te dar clareza do que você precisa fazer, vai te dar clareza o que você precisa ajustar. Claro, tem medidas que são básicas, que são para todo mundo, mas quando a gente tem um diagnóstico, a gente começa a aprofundar ainda mais em algumas ações, em algumas estratégias, né? Então, ter um diagnóstico é importante. Né? É muito angustiante, eu sei disso porque eu atendo diariamente, né, quem quer engravidar, quando a gente às vezes revira o casal de cabeça para baixo e vai falar que eles têm uma infertilidade sem causa aparente. Significa que não tem nada? Não. Significa que a medicina não evoluiu a ponto ainda de saber exatamente o que está acontecendo. Mas existe alguma coisa e existe estratégia também com evidência para a gente trabalhar os casais que são enquadrados na infertilidade sem causa aparente. Tá? Então isso é importante. Então tem que saber os caminhos, a direção, tudo isso, né, para te direcionar, para reduzir o tempo de tentativa. Porque quanto mais tempo você tenta, não é só a parte emocional que vai ficando diminuída. E por isso que eu falei da energia, vamos botar essa energia lá para cima. Eu sei que vai desgastando. Mas quando a gente tenta muito tempo, tem algumas evidências que mostram justamente o seguinte: quanto maior a sua idade e quanto mais tempo você está tentando, menor a chance da gravidez acontecer espontaneamente. Então, quanto antes você agir com estratégia, maior a chance da gente conseguir esse positivo que a gente tanto quer, tá? Então, tem vários trabalhos, depois eu boto uma tabelinha para vocês entenderem mais sobre isso. A chance de acontecer espontânea no próximo ciclo, de acordo com a idade e de acordo com o tempo de tentativa. Então, olha a importância de começar logo e ter um diagnóstico.
né? E aí, como é que você vai fazer? Vamos lá, essa parte é super importante. Então, quem tá chegando agora, eu falei lá no início da live algumas coisas. Um aviso importante: se você tiver a possibilidade de anotar num bloco de notas, caneta e papel na mão, pega e coloca para você anotar os exames que você já vai na sua pastinha ver se vocês já fizeram esses exames, tá? Não vamos deixar a informação ir ao vento, não. Eu quero que você aqui comigo e você saiba exatamente o que você vai precisar fazer de dever de casa depois dessa live, tá bom? Uma outra coisa importante que eu falei são as 5 possibilidades que estejam acontecendo. Ou você tem um ciclo regular, menstrua, tem relação no período fértil, mas ainda não engravidou. Bota aqui pra mim, essa é a situação 1. Situação 2, né? Será que você tem mesmo mais alguma coisa pra investigar? Afinal, você já fez exames básicos? A gente vai falar sobre isso hoje. Situação 2. Situação 3. Muito ansiosa, muito angustiada com a situação. Acha que não quer mais investigar, saber, porque tá muito ansiosa, angustiada com isso. Situação 3. Vai colocando pra mim os números que vocês percebem que vocês estão aqui. Situação 4. Não sabe nem por onde começar, não sabe o que vai investigar. Essa live é especial. Situação 5 também. Essa live é para quem já investigou de tudo, já revirou de cabeça para baixo, até com exames mais aprofundados, mas não sabe mais o que fazer. Então, 5 situações. Coloca aqui para mim. Se você vive uma situação diferente dessas 5, coloca aqui para mim também, para eu saber e conhecer ainda mais quem tá aí desse lado, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer nesse passo a passo, tá? Então, primeira coisa, você já entendeu que precisa investigar os dois, homem e mulher. Tá bom? Então, por onde você vai começar? Vamos começar pelo parceiro, porque, felizmente para eles, né, são menos exames. Então, vamos lá. Primeira coisa, o exame básico, essencial, que teu marido precisa fazer é o espermograma. Ah, doutora, mas meu marido já tem filho. Ele não precisa, ele tem filho de outro relacionamento, ele não precisa fazer. Aí que mora um grande perigo e você se engana. Ele precisa fazer sim. Tá? Então, se ele precisar ouvir essa informação, essa live depois vai ficar salva, você mostra a informação para ele. Porque eu sei que às vezes ouvir de um profissional é diferente de ouvir de alguém dentro de casa. Mas precisa fazer um espermograma. Principalmente se você já está há mais de um ano tentando engravidar, se você tem mais de 35 anos, se você já tem um diagnóstico, tá? Você precisa fazer investigação. E quais são os sinais de alerta para a gente saber que alguns tipos diferentes de espermograma precisam ser feitos? Se o teu marido tem em torno aí de 45 anos ou mais, ele precisa fazer um espermograma diferente que eu vou falar. Se o teu marido fuma, se ele tá com obesidade, sobrepeso, obesidade, se ele anda muito, né, de moto, anda muito na bicicleta, né, faz aquele ciclismo, ele precisa fazer um espermograma diferente, tá? Se ele fuma. Então, assim, são fatores de risco. Se ele tem varicocele. Então, são fatores de risco que vão te sinalizar que, além do espermograma básico, que todos precisam fazer, ele precisa fazer um espermograma um pouquinho diferenciado. Qual seria esse espermograma? Espermograma com fragmentação de DNA espermático, capacitação e fragmentação de DNA espermático. Então, esse espermograma, ele é diferenciado, não é todo lugar, toda clínica que faz, tá? Às vezes são só locais que trabalham com reprodução ou laboratórios voltados para fertilidade. E se seu caso é de perdas gestacionais de repetição, ou se seu caso é de falha de implantação, ou seja, você passou por uma FIV, transferiu e não implantou. Talvez esse exame também seja importante para o teu marido fazer, a fragmentação de DNA espermático, tá? Porque a gente sabe que às vezes ele tem quantidade adequada, tem morfologia adequada, que é o que o espermograma básico vê, mas se a fragmentação do DNA espermático tá alta, pode ser que isso seja o fator que leve à perda gestacional. Tá? Então, é importante a gente associar. E aí, quais outros exames o teu marido precisa fazer? Né? Principalmente aqui, se você tiver perda de repetição ou falha de implantação, tá? Ele precisa fazer um exame chamado de cariótipo, que é um exame que avalia o número de cromossomos do parceiro. Ou seja, quando a gente nasce, quando a gente está lá em formação na barriga da nossa mãe, a gente herdou metade do material genético da mãe e metade do pai. Quando eles se juntam, pode ter uma modificação de posição dos cromossomos, levando uma translocação, alteração, que pode impactar na fertilidade. Então, é importante fazer esse exame de cariótipo, principalmente se você tem aborto de repetição.
Tá? E aí, por exemplo, a ultrassonografia de bolsa escrotal com Doppler para investigar varicocele vai ser importante se ele tem um espermograma básico que deu alterado, para tentar entender o porquê que esse espermograma deu alterado. Aí a gente começa a aprofundar. Ele tem que fazer exames de sangue, e aí nesses exames de sangue a gente vai fazer a parte hormonal, tireoide, TSH, T4 livre, vai avaliar prolactina, pode avaliar o FSH, o LH, estradiol, testosterona. Então, pra gente saber que seu marido tá com um nível adequado, ele precisa ter uma FSH menor do que 7,6, ele precisa ter uma testosterona acima de 300, tá? Pelo menos isso pra gente saber que ele tá com a produção adequada de espermatozoides, né? E claro, a parte metabólica, glicose, né, colesterol, homocisteína, tudo isso vai ajudar a sinalizar pra gente PCR, ultrassensível, se ele tem algum grau de inflamação, ferritina, dosar as vitaminas. Então, tudo isso é importante o parceiro também fazer, tá? Não é só você. Então, o básico, doutora, só dá pra fazer um. Qual que eu escolho? Espermograma, tá? Mas se puder aprofundar, é sempre melhor. E aí você vai fazer junto com ele esses exames. Agora vamos entrar aqui na mulher, porque na mulher eu vou mostrar pra você, eu divido, né, a investigação em pilares, né, os pilares de fertilidade que vão mostrar cada etapa que você precisa. E eu vou mostrar aqui um esquema para ficar bem didático. Então já coloca, como eu falei, né, um bloco de notas, uma anotação aí para você ter clareza do que você precisa. Então olha só, esse esquema aqui é legal para você entender. A gente tem aqui um útero, né, o colo do útero, vagina. A gente tem a trompa, ovário. Então, o que a gente precisa avaliar? Vamos começar aqui por essa parte, que é o ovário. O ovário que vai produzir os nossos, que tem, né, que já carrega aí a nossa reserva ovariana, os nossos óvulos, tá? E é responsável por grande parte hormonal. Então, vamos começar aqui pelo ovário. Então, pra gente avaliar a nossa parte hormonal, a gente vai avaliar, vou incluir aqui também a parte metabólica. Né? A gente precisa fazer exames, né? Além desses que eu falei do parceiro, né? Parte metabólica, glicose, colesterol, hemograma, homocisteína, PCR ultrassensível, prolactina, TSH, T4 livre. Além de tudo isso, tá? Você tem que dosar suas vitaminas. Você tem que dosar o seu zinco, você tem que dosar o seu cobre. Porque uma das preocupações é que vocês ficam muito preocupadas será que eu tô com insuficiência de corpo lúteo? Será que eu tô com falta de progesterona? Porque eu sei que quem tá tentando engravidar há muito tempo já sabe a importância da progesterona. E ela é um hormônio progestação, progestação. Então, esse hormônio é essencial. Eu vejo vocês preocupados, só que às vezes vocês focam no lugar errado. Vocês focam... eu tô com baixa de progesterona, vou tomar progesterona. Mas será que seu zinco, será que seu cobre tá bom? Porque isso impacta na sua produção de progesterona. Então, quando a gente faz essa avaliação mais aprofundada no teu exame, a gente consegue ver a causa, a base, entende? Do que só ir lá e tomar remédio. Então, a gente precisa entender o que tá acontecendo. Então, fazer a avaliação é importante. Agora, doutora, você falou um mundaréu aí de exames. Qual é a época do ciclo que eu preciso colher? Isso é importante sinalizar. O homem, vamos voltar ali pro homem rapidinho, parênteses. O homem, ele é reto, assim, né, nesse sentido de hormonal. Ele não tem uma oscilação tão grande igual nós, mulheres, temos com o ciclo. Então, ele pode dosar em qualquer momento do mês. Agora, nós, mulheres, dependendo do que a gente quer avaliar, vamos dosar alguns hormônios numa fase e outros na outra. Então, vamos entender aqui como que funciona o ciclo menstrual. Quando você menstrua, né, menstruação, primeiro sinal, sangue vermelho vivo. Sinalizou que teu corpo começou a recrutar os folículos. Você vai dosar do 2º ao 5º dia do ciclo, você pode dosar, se você quer avaliar um pouquinho da tua reserva ovariana, o FSH com o estradiol. Não adianta dosar só FSH, não adianta dosar só estradiol. É a junção deles, tá? Então, quando você dosa FSH e estradiol, você vai conseguir ter uma noção da tua reserva ovariana. Quando você faz na fase inicial do teu ciclo. O FSH é um hormônio que vai estimular o teu ovário. O estradiol é a consequência, é a produção. Então, quando você tá, o ideal é que nessa fase o seu estradiol esteja baixo, o FSH esteja baixo. Mas como a gente começa a evoluir para uma redução de reserva, o que começa a acontecer? Antes do FSH às vezes se aumentar, o estradiol no início tá alto e ele não deveria estar alto, ele começa a estar mais alto. E aí, esse é um sinal de alerta, quando seu estradiol, seu FSH tá abaixo de 10, mas o seu estradiol tá 60, 80, nesse intervalo do 2º ao 5º dia do ciclo, opa, ficar atento aqui se você não tá tendo uma baixa reserva já, tá? Então, ficar atento a isso. Agora, se o seu FSH já está alto nessa fase, provavelmente você tem
uma redução de reserva. Como que a gente vai saber isso melhor? A gente vai saber isso melhor se você dosar o seu hormônio antimileriano. Porque o FSH e o estradiol, eles podem variar muito entre um ciclo e outro. Então você dosa, por exemplo, agora no mês que vem você dosa, ele já às vezes está diferente. Então, para a gente ter maior precisão, o hormônio antimileriano é um exame ideal. E aí você não tem limite de fase. Você pode fazer em qualquer fase. Isso é um outro baita mito. Achar que o hormônio antimileriano só pode ser dosado na fase inicial do seu ciclo menstrual. Ele pode ser dosado em qualquer fase. E aí ele vai dar um valor pra gente. Quando a gente tem um antimileriano abaixo de 1,2, independente da sua idade, a gente vai saber que você é uma mulher com uma redução de reserva ovariana. E nós mulheres, diferente do homem, nascemos com uma quantidade de óvulos. Os homens estão sempre produzindo espermatozoide novo. Nós não, nós nascemos com a reserva e essa reserva ao longo do tempo só vai caindo, tá? Uma outra forma de você avaliar a tua reserva ovariana é através da ultrassonografia com a contagem de folículos antrais. E aí aqui acontece às vezes, né, que você precisa dosar isso num centro especializado, porque muita gente traz para mim às vezes um ultrassom feito num laboratório normal, né, de ultrassonografia, que não tem gente treinada, capacitada para fazer esse tipo de ultrassom, e vem com um diagnóstico às vezes de poucos folículos, quando na verdade está errado, não é nada disso, tá? Então você fazer esse exame em local, um centro especializado, é importante. Você não precisa fazer antimileriano e contagem de folículos, você pode escolher um ou outro que for mais fácil. Mas quando você tem uma contagem de folículos ovariano, né, abaixo de 7, você também é enquadrado numa baixa reserva. Tá? E esses folículos, esse ultrassom, aí sim, diferente do antimileriano, que é qualquer fase, você tem que fazer aí nesse intervalo que eu falei, do 2º ao 5º dia do ciclo menstrual, idealmente, tá? Porque depois disso, o que acontece? O ovário recruta um folículo, ele recrutou alguns que são os folículos que a gente conta nessa fase, são folículos todos pequenininhos. E aí o ovário faz o quê? Ele escolhe um. Esse um começa a crescer. E esse folículo que começa a crescer, começa a produzir o estrogênio, que tem a função de engrossar o seu endométrio, preparar o seu endométrio para receber o embrião. Tá? Então, fazer essa dosagem é importante. Agora, um outro hormônio, que é a progesterona, você não vai dosar na primeira fase do teu ciclo, porque se você dosar nessa primeira fase do seu ciclo, ela vai dar baixa. E quantos directs eu não recebo, quantas mensagens eu não recebo de pacientes com cabelo lá pra cima, estressadas, porque deram com a progesterona baixa. Só que, na verdade, quando a gente vai ver quando dosou no momento errado. Então, você precisa, idealmente, dosar essa progesterona na sua segunda fase do ciclo, idealmente 7 dias antes da próxima menstruação chegar. É quando a gente encontra o pico da sua progesterona. Depois disso, depois desse pico e antes desse pico, ela tá numa fase já de queda, né? Depois do pico, ela começa a cair. Antes do pico, ela não atingiu, ela tá subindo, tá? Então, quando você ovula, é lá no meio do seu ciclo, né? Você ovulou, em mais ou menos em 7 dias ela vai atingir o pico, tá? Atingiu o pico, 7 dias depois, se a gravidez não aconteceu, ela vai começar a cair de novo. E aí, essa queda, às vezes, se você dosa no momento errado, você dosa ela baixa e você fica preocupada que tá com uma baixa de progesterona e na verdade não tá, tá? Uma outra coisa que é importante é você fazer a dosagem, às vezes, da sua prolactina nessa segunda fase do ciclo, tá? Porque se você deu uma progesterona baixa, às vezes a prolactina ela pode influenciar. Então, às vezes, dosar na segunda fase do ciclo junto com a progesterona pode ser interessante, tá? Vamos lá, TSH e hormônio antimileriano, né, são exames importantes. E você deve ficar muito atenta à suplementação que você está fazendo antes de fazer a dosagem no sangue desses hormônios. Porque quando você suplementa, por exemplo, biotina, ou quando você está com a vitamina D lá no pé, lá baixinha, pode interferir no teu antimileriano e pode interferir no seu TSH, tá? Então, fica bem atenta. Suspender mais ou menos 3 dias antes, 72 horas antes, você vai suspender a sua reposição da vitamina que você está usando, que tem a biotina. Então, ficar atento aí, por exemplo, se no polivitamínico que você está usando, se não tem biotina. Porque se tiver, suspende 3 dias e aí dosa o seu antimileriano, dosa o seu TSH. E aí a gente vai saber que não teve um falso positivo para baixa reserva.
tá? Outra coisa que pode gerar um erro, às vezes, de antimilerianas, de reduzir, é se você dosa ele tomando uma pílula, tomando algum hormônio. Ele também pode ficar em torno aí de 20 a 30% mais baixo. Mas aí é mais fácil, porque já tem trabalhos que falam, né, desses 20, 30% mais baixos, é só a gente fazer esse cálculo. Mas o ideal é você dosar sem estar usando, mas não é de todo necessário. Agora, a biotina sim, tá? Biotina suspende aí 3 dias para você fazer a dosagem do seu hormônio antimileriano. Como eu falei, né? Dosar as vitaminas. Quais vitaminas você deve dosar? Primeira delas, vitamina D, como eu já falei aqui, porque ela vai impactar no resultado dos seus exames aí, como eu já mencionei, tá? Então, se estiver muito baixa, a gente precisa correlacionar as informações. Então, vitamina D, vitamina C, vitamina E, vitamina A. Você pode dosar o zinco, o magnésio, principalmente se você tá tendo um sono muito difícil entrar no sono, o magnésio é legal você dosar para ver se vale repor também. Tá? Dosar cobre, aí dosar as coisas que jogam contra, tá? Às vezes, né? Alumínio, mercúrio, isso é interessante, às vezes, você dosar no seu sangue. Mas as principais aqui pra gente focar no principal, que eu sempre peço: vitamina D, ácido fólico, ferritina, tá? Vitamina C. Isso aqui são vitaminas importantes para você fazer a dosagem aí no teu exame de sangue, tá? Além dos hormônios, da parte metabólica, né? Tudo isso que eu falei. E aí, pensando, né, no risco de aborto, que é uma experiência que eu acho que ninguém quer passar por isso, né? Porque é muito doloroso. Você pode dosar aí uns 2 exames importantes, né? Porque a única coisa que a gente sabe que tem comprovação real, né, de trombofilia com aborto de repetição, é a síndrome de anticorpo antifosfolipídico. As outras trombofilias, a gente precisa muito individualizar, entender o contexto, porque a única que tem correlação já bem estabelecida é a síndrome de anticorpo antifosfolipídico. Então, quando você dosar aí no teu sangue, você vai dosar anticorpo anticoagulopina, anticoagulante lúpico, GG-IgM, são exames iniciais para você fazer essa avaliação, tá? Uma outra parte importante, então partindo aqui, ó, voltando pra gente entender o que a gente precisa mais. A gente precisa, ó, avaliar a trompa. Por quê, doutora Ju? Porque aqui na trompa, aqui no final, gente, que ocorre o encontro do óvulo com o espermatozoide. Então, quando você ovula, o óvulo vem pra cá. A trompa, né, é móvel, ela vai lá e pega aquele óvulo. E o espermatozoide, que ficou ejaculado aqui no final, né, da vagina, no colo, ele vai começar a subir e vai nadar até encontrar o seu óvulo aqui no final da trompa. Se você tem uma alteração da trompa, pode dificultar esse encontro. E aí, fatores de risco, como eu mencionei, né, endometriose, uma cirurgia pélvica anterior, mesmo que não tenha mexido no seu sistema reprodutor, se foi, por exemplo, uma apendicite supurada, se você teve uma inflamação pélvica intensa, enfim, são fatores de risco para alteração na trompa. Essa inflamação pélvica muito intensa. Então, fazer a histerossalpingografia é essencial. Então, às vezes, por exemplo, às vezes já tive casais, né, que eu pedi exames, e aí quando veio faltando a histerossalpingografia. Aí eu falei assim, olha, não dá pra gente traçar exatamente um caminho aqui, né? Se dá pra engravidar ou se não dá pra engravidar. Porque esse é um exame essencial. Porque é onde vai encontrar, o óvulo vai encontrar o espermatozoide, tá? Então, assim, a gente tem exames como no sangue da clamídia e IgG-IgM que podem acender o sinal de alerta se tem alteração ou não na trompa, mas o padrão ouro é a histerossalpingografia ou a histerossonografia com ultrassom, tá? Qual é que é a vantagem da histerossalpingografia? É porque a histerossalpingografia é um exame que você joga o contraste e aí esse contraste ele passa pela trompa e cai na cavidade. E aí quando bate o raio-x a gente consegue identificar qual trompa está alterada. Mas a histerossonografia, tá? Coloca o soro e cai na cavidade, só que não consegue saber exatamente qual é a trompa. Então essa é uma vantagem da histerossalpingografia, tá? Uma coisa importante aqui é entender que a trompa não é um cano. Ela não está aberta ou fechada só. Isso não é só isso. É importante ela estar aberta. Mas dentro da trompa tem cílios que fazem movimentos de ajudar o espermatozoide a ir lá, chegando para onde ele tem que chegar. E depois que esse embrião é formado, esse embrião vem sendo trazido para dentro da cavidade. Então você já deve ter ouvido falar em gestação tubária, em gestação ectópica, que nada mais é do que, olha a diferença de um lado para o outro, uma trompa alterada, né? Aqui é uma hidrossalpinge. O que acontece? Se tem uma trompa alterada, ela pode estar aberta, mas se ela tem ela está enovelada, ela pode ser um fator de risco para uma gestação tubária. Por quê? Porque os cílios trouxeram o espermatozoide, mas o embrião formado, às vezes, ele pode impactar numa região.
E aí, se ele impacta aqui, ele pode começar a crescer e gerar uma gestação ectópica que não é viável, né? Chegar ao termo, chegar até os 9 meses de gestação para a gente começar a ter o parto, né? Então, assim, é importante fazer a avaliação da trompa. Mas é só isso? Não. A gente precisa avaliar, ó, útero, cavidade uterina. Por quê? Porque quando acontece a fecundação, esse embrião formado, ele vai sendo trazido pelos cílios para a cavidade, né? O embrião, diferente do espermatozoide que tem uma cauda, o embrião não tem cauda. Então, quem movimenta são os cílios. Olha a importância desses cílios. Esses cílios é que movimentam o embrião para chegar aqui dentro. E aí a gente precisa avaliar o teu útero como um todo. E o exame essencial é o ultrassom transvaginal, tá? O ultrassom transvaginal precisa ser feito para quem quer engravidar. É um exame básico. E aí a gente pode aprofundar. E isso é um exame aqui agora controverso, porque tem gente que indica, tem profissionais que não indicam. Eu costumo indicar na minha rotina, porque eu já tive pacientes com diagnósticos que a histeroscopia, que é o exame que eu vou falar, diagnosticou. Tinha tudo o resto normal, mas foi a histeroscopia que eu pedi que diagnosticou, que a gente tratou o que tinha lá, que resolveu e ela engravidou em pouco tempo. Então, a paciente que já estava tentando há muito tempo, a gente fez um exame de histeroscopia e a gente resolveu o problema. Só que é controverso na literatura, então tem médico que nem pede. O controverso no sentido de real benefício, sabe? Mas na minha experiência, eu acho total benefício, porque é um exame que você pode fazer a nível ambulatorial, prático, enfim. E aí, como é que é a histeroscopia? É uma câmera que olha aqui dentro do útero. Peraí, voltei aqui. Vamos lá. Eu tô falando da histeroscopia. Qual que é a diferença de você fazer um ultrassom? Então, para você entender aqui uma analogia legal entre a diferença de ultrassom e histeroscopia é o seguinte. Imagina que a gente tá aqui dentro de uma sala. E essa sala, esse quarto que eu tô, é um útero. O útero por dentro. Quando a gente faz um ultrassom transvaginal, é um aparelho que tá lá na recepção, que tá lá na tua sala, que tá em outro ambiente. E ele tenta enxergar através das paredes o que tem. Então ele enxerga não só por aqui, por dentro, mas o que tem aqui por trás, os ovários. Isso é ultrassom. Ele enxerga o útero meio que assim. Quando a gente faz a histeroscopia, é como se eu abrisse a porta desse quarto e a câmera entra dentro. Então, ele é uma câmera que entra aqui dentro do útero para ver. E aí, geralmente, eu oriento fazer histeroscopia, muitas vezes, na primeira fase do ciclo, antes de você ovular. Por quê? Porque na nossa fisiologia, o nosso corpo, ele tá, o caminho, tá mais aberto para o espermatozoide subir. Então vai ser um exame menos doloroso de você fazer se for na primeira fase. A câmera vai subir com mais tranquilidade, menos desconforto para você, tá? E além disso, o endométrio tá mais fino, que é a parte de dentro do útero. Estando mais fino, imagina uma grama em que eu preciso achar alguma coisa. Uma grama alta, eu vou ter muito mais dificuldade de achar se tem alguma coisa alterada ali embaixo. Agora, uma grama baixinha é mais fácil de eu achar o que eu preciso achar. Então, quando a gente faz na primeira fase, antes de você ovular, geralmente está menor esse endométrio, então a gente consegue ver algumas coisas melhores, tá? Como pólipo, mioma. E a gente vai conseguir ver também se tem endometrite, que é uma inflamação de dentro do útero. Então, fazer essa histeroscopia é essencial, tá? Na minha visão como médica que trabalho com reprodução humana. E aí, o que você pode fazer a mais? O que você pode complementar a mais de exame? Olha como é complexo o sistema da mulher, hein? Se você tem coisas para acender alerta, se você tem cólica menstrual, se você tem dor na tua relação, se você tem fluxo muito intenso, que sai coágulo, são sinais de alerta que você pode ter uma endometriose e uma adenomiose. E aí, quais exames você pode fazer para tentar ter esse diagnóstico mais preciso? Uma vez que a histeroscopia não tem essa função, nem a ultrassonografia transvaginal básica. O que você pode fazer são 2 exames possíveis. Ou a ressonância magnética da pelve, ou a ultrassom transvaginal com preparo intestinal. Aí tem um preparo um pouquinho diferente, tá? Então, são 2 exames possíveis aí que você pode fazer, tá bom? Quando você tem esses sinais de alarme. Outros exames possíveis, né, pra gente fazer a ultrassonografia seriada. O que é legal dessa ultrassonografia seriada? É a gente entender como que funciona o teu ciclo. Então, não basta você ovular, não basta você ter a relação lá no período fértil. Se o seu endométrio, que é a parte de dentro do útero, não está no tamanho adequado, não está trilaminar, pode ser que o embrião não consiga se implantar ali.
Então, é importante essa ultrassom seriada, porque olha só como você consegue fazer várias coisas. A ultrassom seriada você faz em várias etapas do seu ciclo menstrual. Então, quando você faz a ultrassom na primeira fase, você pode aproveitar e já fazer a contagem de folículos para avaliar a tua reserva. Quando você faz esse ultrassom no meio da tua fase do ciclo, você consegue identificar se o teu endométrio está correlacionado com a tua ovulação, ou seja, o teu folículo que começa a crescer, ele vai romper e ovular. Mas antes dele você ovular, ele tá grande e ele produz o hormônio de estrogênio, que tem que ter engrossado e deixado seu endométrio, seu útero pronto para receber esse embrião. A gente consegue ver isso na ultrassonografia, porque muitas vezes tem mulheres que às vezes relatam assim: doutora, eu menstruo muito, fluxo muito pequeno, menstruo só borra de café. Acende um sinal de alerta, pode ser que seu endométrio esteja muito fininho, entendeu? Então, fazer esse ultrassom pode ser interessante. E aí depois, né, você faz a correlação na segunda fase. Você confirma que você ovulou. E aí você pode até dosar a sua progesterona nessa fase específica, né, que eu falei, lá no pico da fase lútea, na fase da progesterona. Então, é importante esse exame, muitas vezes, pra gente correlacionar. É todo mundo que precisa fazer? Não, muitas vezes a gente pode individualizar isso de acordo com cada caso. Mas se você não tem um especialista aí na tua cidade te acompanhando, é um exame importante que pode trazer muita informação, tá? Então, é extremamente importante. Agora sim, né? Diante de tudo isso que eu falei aqui, você pode pensar assim: ah, doutora Ju, esses exames aí já fiz, deu tudo normal, sinceramente eu não sei mais o que fazer. E aí vamos voltar lá para uma daquelas 5 fases em que você pode estar. Eu vou recapitular as 5 fases, porque eu quero que vocês coloquem aqui para mim, para eu conhecer quem tá aí do lado, né? Quais são essas 5 situações que você pode estar agora? Uma situação possível eu já faço tudo certo. Meu ciclo, eu menstruo, ovulo, tenho relação no período fértil, mas ainda assim não engravidei. Essa é uma fase que você pode estar vivendo. A segunda fase é o seguinte: será que tem mesmo algo a mais para investigar? Porque eu já fiz os exames básicos, talvez o problema nem seja comigo. E aí, diante dessa live, eu tenho certeza que você precisa pegar a tua pastinha de exames e avaliar se você já fez tudo isso aqui que eu falei, tá? Porque se não fez, tem que aprofundar. Você pode estar ainda muito ansiosa, vivendo... Doutora Ju, tô com ansiedade a mil e não quero me frustrar com mais informação, porque vai me deixar ainda mais ansiosa. Só que quando a gente tem clareza, a ansiedade, quando a gente tem clareza, não só do diagnóstico, mas a gente tem clareza do que precisa fazer, gente, a ansiedade diminui. Eu não sei vocês, mas eu, pessoalmente, por exemplo, quando eu vou fazer uma prova, eu fico lá ansiosa para fazer. Mas quando eu sento diante da prova, o estresse baixa. Então, quando você sabe o que você precisa fazer, as coisas ganham cadência, as coisas ganham sequência e você tem muito mais precisão. Não sei por onde começar, nem se precisa investigar. Aqui você teve a clareza que você precisa investigar se você tem mais de 35 anos, se você tem algum diagnóstico, ou se você tem os sinais de alerta, de alarme, ou se você está há mais de um ano tentando engravidar. Há mais de um ano tentando engravidar não é para ficar focando só em período fértil. É um erro grosseiro isso. É importante saber o teu período fértil? Mas focar só nisso? Não, já passou. Você tem que fazer mais coisas. Você está 1 ano tentando engravidar. Tem alguma coisa acontecendo. A gente precisa agir, tá? Ou você já investigou de tudo de forma aprofundada e não sabe mais o que fazer. E é sobre isso que a gente vai falar exatamente agora nessa live. Então preste atenção. Se você já fez tudo, não sabe mais o que fazer, ou se você ainda vai falar, né? Ainda vai fazer os exames, e chega no momento que você vive isso aqui: doutora, fiz tudo que você falou lá na live e agora eu não sei mais o que fazer. Vamos lá. Se a gente revira o casal, como eu falei, de cabeça para baixo, e a gente enquadra na infertilidade sem causa aparente, primeira coisa, é frustrante pro paciente e é frustrante pro médico. Sim, é frustrante, mas não tem nada para fazer? Aí que você se engana. Aí que você precisa entender que você precisa de um acompanhamento. Porque se você tá enquadrado na infertilidade sem causa aparente, você precisa agir. Agindo como? Na base, nos pilares da fertilidade, como eu sempre falo, os 5 pilares. Conhecer o teu ciclo, conhecer, né, as opções dentro da medicina reprodutiva. Você precisa associar alimentação, nutrição, suplemento, atividade física, pró-fertilidade, sair fora da que prejudica. Você precisa ter uma mentalidade fértil e você precisa associar a medicina tradicional chinesa, que pouca gente fala sobre isso. Então, quando você tem uma visão integrativa da tua fertilidade, você consegue caminhar muito melhor. E aí, o que a gente vai fazer? Não sei mais o que fazer. Tô no estágio em que não sei mais o que fazer, já fiz os exames. Ok, o que você vai fazer a partir de agora? Você vai focar nesses 5 pilares, como eu mencionei, e você vai partir
para um tratamento, porque é o que a literatura sugere. A literatura fala que casais com infertilidade sem causa aparente precisam passar por uma inseminação intrauterina, que é o quê? Em vez do ejaculado ter no final da vagina, a gente vai passar um catéter e vai colocar o espermatozoide um caminho mais curto. Vai botar ele aqui em cima, através de um catéter. E aí ele tem que nadar um caminho menor. Então a gente dá uma ajuda para essa gestação, para esse encontro acontecer. Isso é inseminação. Mas não é simplesmente passar um catéter. Você precisa, estar pronta para isso e estimular o teu ovário para produzir os folículos naquele ciclo, acompanhar isso por ultrassom, porque a gente vai conseguir entender quando que seu folículo está pronto, porque quanto maior o folículo, maior a chance dele ter um óvulo maduro lá dentro. O folículo é a casinha do óvulo, é o que a gente vê no ultrassom. Só que o óvulo ele é microscópio, então no ultrassom normal a gente não vê. Então a gente identifica que ele está crescendo e aí a gente vê o momento que tem chance de ter um óvulo maduro e a gente deflagra aquela ovulação com uma medicação. E aí, sim, você vai e a gente coloca o espermatozoide lá mais em cima, mais próximo da onde ele precisa nadar para percorrer e encontrar esse óvulo, tá? Então é um tratamento importante, mas ir direto para isso, sem preparar o teu corpo antes, pode acabar te frustrando, tá? Então preparar o teu corpo é essencial, tá? Entenda que uma coisa importante que eu sempre falo e eu vou frisar aqui. Meninas, tempo é fertilidade. Se você foca no que não precisa focar, primeiro, você pode gastar a tua energia. E aí, como eu falei, eu quero todo mundo saindo dessa live com energia alta, sabendo exatamente o que precisa fazer. E se você demora, a fertilidade tem um impacto, a idade tem um impacto na tua fertilidade. Então, quanto mais tempo passa, mais velha você fica, menor a qualidade dos óvulos, menor a tua reserva, mais impacto a gente pode ter na tua fertilidade. Então, é hora de agir, tá? Principalmente, é isso que eu falei. Mais de um ano tentando, muito ansiosa, tem um diagnóstico, mais de 35 anos, tem que agir. A gente só tem resultado diferente quando a gente age diferente, né? E eu tenho certeza que se você abriu essa live aqui, você tá aqui comigo, você quer ter um resultado diferente. Então, a gente precisa agir. Tá? Eu espero que você tenha anotado os exames aí, porque eu dei essa orientação para você. Vamos lá. Então, vamos lá. Como eu falei, né? O que você vai fazer? Alimentação, suplementação, sair fugir, né? Do que joga contra, né? Ter um estilo de vida adequado. Mas não é só você, teu parceiro também. Ao longo dos dias aqui, a gente tá entrando aí nessa série de lives especiais. A gente vai falar muito sobre tua fertilidade. Você não pode perder esses conteúdos. Tá? Então se programa para estar aqui comigo. E se você tem infertilidade sem causa aparente, focar aí num tratamento de estímulo ovariano com a inseminação intrauterina. Essa é a porta de entrada para realmente quem tem a infertilidade sem causa aparente, tá? E se você tá aí na sua segunda gestação, né? Você já teve uma primeira gestação, tá na busca do seu segundo filho, do seu terceiro filho. Isso também é importante para você. Focar nisso aqui é importante para você, porque nem sempre o segundo filho vai ser tão rápido e fácil quanto o primeiro. Por quê? Porque você tá mais velha, porque podem ter surgido alguma doença, alguma condição aqui que possa impactar na tua fertilidade ou no do teu marido. Ele também tá mais velho. E às vezes, sabe o que acontece? O parceiro, às vezes, no intervalo, usa anabolizante. E o anabolizante pode impactar na fertilidade masculina, pode zerar o espermograma. Então, isso é importante, você ter essa clareza. Então, se você tá numa segunda tentativa, né, no segundo, terceiro filho, também precisa investigar, né? Não é porque aconteceu rápido que vai acontecer rápido de novo. Então, ter essa clareza é importante, tá? E você não deve perder tempo. Então, quem não pode perder tempo? Vamos deixar isso claro, porque isso aqui é essencial. Mais de 35 anos, mesmo com o filho anterior, tá? Você, no máximo, vai esperar 6 meses tentando. Senão você já pode... Mas se você quiser, você já pode partir para ação. Eu tenho pacientes, eu tenho alunas no Engravida Já que têm 35 anos e estão há 6 meses tentando. Tem menos de 6 meses tentando. Mas estão com a ansiedade de ter resposta, de saber o que pode fazer, de potencializar a chance. Não quer mais ficar sofrendo, vendo a menstruação descer todo mês. Então, se esse é teu caso, parte para ação. Mulheres que têm menos de 35 e já estão há mais de um ano tentando engravidar, precisam também partir para ação e investigar. Mulheres que têm menos de 35 ou mais e já têm um diagnóstico.
Ou homens também que já tem um diagnóstico, já sabe que tem varicocele, né? Ou se tá com o seu parceiro, ou você tá com baixa de libido, né? O homem não é para ter baixa de libido. O que tá acontecendo? É emocional? É físico? Precisa fazer o exame para saber. Será que a dosagem hormonal dele tá adequada? Então, entender esse histórico. Por exemplo, eu tenho paciente que já chegou para mim, né, querendo se preparar para engravidar. E aí, nessa consulta de fertilidade, a gente fala, né? Eu sempre falo assim, quem engravida é o casal, não é um sozinho nem o outro. Então, é o casal. Então, o paciente chega pra mim e fala assim, doutora, a gente quer começar a pensar em engravidar daqui a, sei lá, 4, 6 meses. Um ano. Quando chega antes de um ano, gente, é perfeito. Mas nem sempre é assim. E aí, tá. Aí eu começo a fazer perguntas de parceiro. E eu tive uma paciente que falou assim, ele tem história de... Na infância, olha só, olha a importância da história. Na infância, o testículo não desceu pra bolsa escrotal, ele precisou fazer uma cirurgia. Qual foi a cirurgia? Não sei direito e tal. Porque às vezes a consulta é só com a mulher, né? Não sei e tal. Então, olha só. Esse é um casal que, apesar de ser jovem, eu vou falar pra tentar um ano? Sem pedir exame? Não é. Você concorda comigo? Bom, a gente trabalhou aqui juntas esses minutos. Não é. Então, assim, é um casal que é já para investigar, mesmo sendo jovem. Então, é um casal que a gente vai investigar, às vezes menos, às vezes mesmo. Então, olha só. Resumidamente, né? Homens precisam fazer essa avaliação também, mesmo que já tenham filhos anteriores. O exame principal, básico, é o espermograma. Mulheres precisam fazer avaliação e aí você precisa avaliar e fragmentar isso. Avaliação hormonal, avaliação do teu ciclo, avaliação da tua trompa, avaliação do teu útero, tá? Isso aqui é essencial para você ter clareza do que você precisa agir a mais. E amanhã, gente, a gente vai ter mais live também. Então, se programa amanhã pra gente estar junta na live, né? A gente vai falar exatamente... aprofundar mais, né, sobre esse tema de fertilidade, a ovulação e como potencializar a chance desse mês. Então, como identificar a sua ovulação e como potencializar a chance da gravidez acontecer ainda esse mês, tá? Se você ainda não se inscreveu no evento Jornada da Fertilidade, você precisa se inscrever. Vai acontecer em alguns dias. É um evento online, gratuito, em que eu te mostro os erros, né, que muitas vezes vocês cometem sem saber. Eu chamo de erros silenciosos. Eu vou te mostrar, né, isso vai ser na primeira aula. Na segunda aula, eu vou te mostrar os pilares da fertilidade, o passo a passo, o que você precisa, né, dentro dos pilares. E na terceira aula, um mapa de passo a passo. Então, na primeira, a gente vai falar sobre os erros, para você parar de cometer. Porque não adianta também você focar em o que fazer sem tirar o que joga contra, que são os erros. A gente vai falar sobre os pilares da fertilidade, como eu falo, os 5 pilares. E a gente vai também falar de como construir um passo a passo para você conseguir engravidar. Então, se inscreva nesse evento. E quem está inscrita tem que estar lá no nosso grupo de WhatsApp. Porque nesse grupo de WhatsApp é onde a gente tá lá, o coração da jornada. Porque a gente vai abrir, eu vou abrir, né? Ao longo dessa semana eu vou abrir o grupo para dúvidas, né? Então a gente se conecta muito. E a partir da semana que vem, além de abrir o grupo também, a gente vai ter também orientações práticas lá, né? Exclusivas para quem está nesse grupo sobre fertilidade, tá? Então você precisa estar lá dentro desse grupo. Além do que você recebe vários materiais, né? Você recebe alguns e-books para entender mais sobre a tua fertilidade, como construir isso. Então a jornada da fertilidade é para te ajudar a engravidar, é para fazer esse ano ser diferente, tá bom? Então eu tô te esperando. Não deixe de se inscrever, o link tá lá na minha bio e não deixe de participar da live amanhã. Essa é uma oportunidade única da gente estar juntas e isso é muito bom, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer como tradicionalmente a gente faz. Vou abrir aqui para dúvidas, porque eu sei que essa é uma parte que vocês pedem muito, é importante, e uma das partes que eu sinceramente mais gosto de me conectar aqui com vocês, conhecer quem tá aí do outro lado. Então, vamos lá, eu vou começar a correr para ver quem já mandou dúvida que eu não respondi ao longo da live, e se você ainda tá aqui comigo, coloca aqui a sua dúvida, porque esse é um momento extremamente importante, tá? Teve dúvidas sobre o tema da live, teve dúvidas sobre outros temas, pode ir colocando aqui. Eu vi que várias pessoas cumprimentaram. Marisol colocou aqui, um FSH de 40... olha só que dúvida legal da Marisol. Vamos lá, gente. Isso aqui é importante, hein? FSH de 40 falaram pra mim que era falência ovariana.
Vamos lá. Como é que a gente vai saber se você tem uma falência ovariana que é diferente de baixa reserva ovariana, tá? Falência ovariana, o seu ovário já está falhando, ou seja, já é uma etapa à frente da baixa reserva. A baixa reserva ovariana começa antes, a falência ovariana ela vai começar depois. Então, se você tem a baixa reserva, você não está ainda com falência ovariana, é diferente. E como que a gente diagnostica se você tem baixa reserva ovariana? Baixa reserva ovariana, que é essa etapa anterior aqui que eu tô falando, você vai diagnosticar com hormônio antimileriano, que pode ser em qualquer fase do ciclo que eu falei aqui. Você pode fazer também a contagem de folículos antrais no 2º ao 5º dia do ciclo. E você pode dosar o FSH junto com o estradiol. Então lembra que eu falei que precisa ser casado? Qual fase do ciclo você dosou, Marisol, o seu FSH? Quanto que deu o seu estradiol? Aí a gente vai conseguir identificar se você tem aí um alerta de baixa reserva. A falência ovariana é uma etapa um pouco mais na frente de evolução. É quando o seu ovário já começa a falhar. O que é isso? Tem mês que ovula, mês que não ovula. Por conta da extrema baixa reserva, ele fica mais resistente aos hormônios, à resposta. Então, entender aqui, né, quando você fez essa dosagem, se você ainda tiver aí, coloca aqui pra gente, tá? Quanto que deu o seu estradiol? Tá bom? E os sintomas. Você já tá com sintoma de calor, está com ressecamento vaginal, são sintomas, às vezes, de um início de menopausa, de falência ovariana. Mas entenda que enquanto você ovular, você tem chance de engravidar. Então, se você ainda menstrua, a chance de engravidar existe. Tá bom? Marisol, 36 anos, vamos entender, vamos aprofundar. Eu falei bastante de avaliação de reserva ovariana, tá? Vamos partir para ação. Falei no início dessa live, energia. Eu não quero vocês vendo o copo vazio. Eu não quero o copo meio vazio, eu quero o copo meio cheio. Você tá com esse exame que tá te gerando preocupação, tá te gerando angústia. Você vai rever essa live para saber se você já fez todos os exames e você vai partir para ação. Se você realmente tem 36 anos e tem uma baixa reserva, você tem que partir para ação. É aquilo que eu falei. Acima de 35, tem que partir para ação. Tá? E aí, você tem que acompanhar essas lives que eu vou fazer. Amanhã tem live especial, tem live sobre ovulação, você conhecer teu período fértil, a gente vai ter live sobre suplementação, a gente vai ter diversos temas aqui. A gente vai ter live sobre baixa reserva ovariana específica, sobre endometriose, SOP, enfim, são vários temas que a gente vai falar. Então, você precisa vir acompanhando esse evento que a gente vai fazer. E não deixar de participar da Jornada da Fertilidade, que vai, organizada, clareza, tudo tintim por tintim. E se você estiver lá no grupo de WhatsApp, né, da Jornada da Fertilidade, você vai receber o link com toda a sequência de lives para você poder assistir, reprisar, ver quando você puder, tá? Ao longo aí dessa semana. Então não deixe de estar no grupo, ele é essencial para você. Meu atual marido trabalha em outro estado e não temos uma vida sexual ativa. Nesse caso, quando a gente não tem uma relação frequente, quando tem a questão ou por baixa de libido, porque tá corrido o dia, ou porque o parceiro trabalha de manhã, você trabalha de noite, não se encontra muito, ou porque ele mora em outra região, qual a estratégia que a gente precisa utilizar? Preparar o teu corpo. E eu uso muito a estratégia da relação programada, que a gente vai fazer monitorizando o ciclo, acompanhando o teu ciclo. Então essa é uma estratégia interessante pra conseguir casar, tá? E às vezes, aí você vai precisar de um médico te guiando nisso, né? Mas às vezes entrar com a medicação hormonal pra fazer você menstruar numa época, pra ovular na outra, a gente consegue organizar isso pra tentar linkar o momento que você vai estar junto com o teu parceiro. Mas não adianta nada você fazer isso se você não fizer os exames que eu falei aqui. Não saber que você tá pronta pra engravidar, tá? Então você precisa associar tratamento, no seu caso, que não consegue, né, encontrar o parceiro, com os exames para saber se esse é o caminho, essa é a única coisa, essa é a cerejinha do sundae que tá faltando, tá? Então, trabalhe os pilares, né, da fertilidade, investigue tudo que você possa e, se precisar, se for só isso, essa gestação vai chegar. Gente, podem colocar aqui as dúvidas que vocês tenham. Endometrite atrapalha a fertilidade? Vamos lá, endometrite a gente vai diagnosticar como? O que é endometrite? É inflamação dentro da cavidade do útero. Essa inflamação dentro da cavidade do útero vai criar uma imagem, acho, de uma cavidade mais avermelhada, com micropólipos às vezes. E sempre que eu tenho uma endometrite, eu trato, tá? Eu, como médica, eu trato. Eu já tive paciente, como eu mencionei, que após tratar a endometrite, a gravidez chegou em pouco tempo. Então,
assim, é tão fácil tratar endometrite, é usar antibiótico, rever a cavidade depois pra ver se ficou tão bem. Se é só isso, né? Enfim, eu acho que vale a pena, tá? Qual a grossura que o endométrio precisa estar para uma boa implantação? O endométrio ele precisa estar 7 milímetros trilaminar. Podemos ter uma gravidez com endométrio mais fino? Sim, podemos. Só que a gente sabe que quanto mais próximo de 7, 8, 9, assim, 7 para cima, o trabalho já evidenciou, as evidências são de que a gente tem uma maior probabilidade da gestação acontecer do que um endométrio muito fino, tá? E pensando em endométrio fino e endométrio trilaminar, se eu tivesse que escolher um ponto só, o endométrio trilaminar ele é mais importante do que a espessura. Mas a espessura também é importante. E a gente vai falar nessa série de lives sobre endométrio, tá? Se eu não me engano aqui, eu vou passar essa programação depois pra vocês, mas se eu não me engano aqui, o endométrio é ainda essa semana que a gente vai falar. E a gente vai falar de estratégias pra você deixar ele do jeitinho que precisa pra implantação do embrião. O endométrio deve estar no mínimo 18 milímetros. Não. Ó, olha só que legal. Gente, perfeito isso aqui. Isso aqui eu acho ótimo. Quando uma pergunta, a outra responde e a resposta tá errada. Sabe por quê? Porque isso mostra como é importante você estar linkada a um profissional. Como é importante isso. E ficar atento à informação disseminada na internet. Tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes você tá olhando um perfil, tá olhando um Google, alguma coisa que realmente assim não vai te jogar contra a tua fertilidade. Gente, espessura, olha só, foi colocado aqui que o endométrio tem que estar no mínimo 18 milímetros. Tá errado. Raro é o endométrio que chega a 18, raríssimo. Quando tá 18, eu acendo até uma luz aqui se não tem um pólipo. Então, não, vamos entender a importância de estar junto realmente participando aqui das lives. Olha só, gente, o endométrio ele precisa estar 7 milímetros, pelo menos, e trilaminar, tá? Então, ficar atento a isso. Não busque informação em lugar errado, gente. E entre vocês, pode colocar aqui o que vocês acham, porque aqui é o local de tirar dúvida mesmo. Aqui é o local para isso, de vocês tirarem dúvida. De falar alguma coisa que tá errada e eu corrigir, é isso, é para caminhar para frente, tá? Eu tô na primeira fase, acho que a ansiedade tá me atrapalhando muito. Atrapalha. E aí, uma das coisas importantes é a gente trabalhar a nossa mentalidade, as estratégias, né, de meditação. Ter um grupo de apoio, de conversa. Quando eu terminar essa live aqui, agora 7h30 da noite, eu vou entrar, né, no encontro online com a psicóloga Lio e com as alunas do programa Engravida Já. A gente tá vindo, né, numa série de encontros falando sobre justamente isso. O trabalho, que a emoção é importante, né? Porque a nossa emoção, ela pode botar a gente pra frente ou fazer a gente se paralisar. Então agora, às 7h30 da noite, a gente vai ter o nosso segundo encontro das alunas do programa Engravidar Já com a psicóloga Lia, dessa última turma que foi formada. E é sempre assim, o retorno que eu tenho é sempre de que saem com a energia mais recarregada, com muito mais leveza, né? Eu mesma participo de todos os encontros, das dinâmicas que a gente faz, e isso é muito importante. A gente tem, né, um grupo de apoio das próprias alunas, né, que também se falam, né? Inclusive uma delas, na semana passada, falou assim, esse grupo podia ficar mais tempo, porque tem me ajudado muito. Então, assim, eu sei quanta ansiedade bate, quanto é importante, né? A gente tá junto de outras pessoas que estão vivendo a mesma jornada. Porque o que acontece é que às vezes a gente não tem com quem falar. A gente não tem com quem compartilhar. E quando a gente tá nesse grupo, é um grupo de apoio mesmo. E tem um profissional ali guiando, né? Pra não deixar também a coisa ir pra um lado que não vai trazer o que a gente quer, que é o positivo, que é o bebê em casa, né? Que é saúde. Vou fazer uma esteroscopia amanhã e a cirurgia de endometriose era para menstruar dia 3, mas eu menstruei dia 31. Amanhã vai ser 13º. Tem algum problema? Gente, não tem problema você fazer pós-ovulação na segunda fase, tá? O que eu falei aqui é que a esteroscopia geralmente costuma ser menos dolorida, quando você faz na primeira fase, antes de ovular. Porque depois que ovula, o que o corpo entende? Vamos entender aqui o raciocínio. O corpo entende assim, ovulei, vou engravidar. O nosso corpo todo mês acha que a gente vai engravidar, né? Ele se prepara para isso. Ovulei, vou engravidar. E aí o que ele faz? Ele fecha um pouquinho o colo do útero. E aí a gente tem uma resistência um pouquinho maior para passar o aparelho. Mas dá para fazer, tá? Se você já ovulou, dá para fazer. Se você não conseguir fazer, o que eu faço? Quando a paciente chega para mim para fazer um exame, já aconteceu a ovulação, a gente pode fazer.
Mas o que eu converso com ela é que se a gente não conseguir fazer, for muito desconfortável, a gente para e aí a gente repete no outro ciclo na primeira fase, tá? E aí, frequentemente, ó, às vezes acontece isso comigo, tá? Eu faço esteroscopia, na primeira fase, na primeira tentativa, às vezes se ela veio pós-ovulação, tá fechada, eu não consigo, tá desconfortável, nem forço, porque o negócio não é pra ser desconfortável. A gente para, reprograma. Faz na primeira fase do ciclo antes de ovular, e aí sim, é super tranquilo. Parece até que é outro exame, tá? Então você tenta amanhã, não tem problema nenhum. E aí se não conseguir, você depois remarca pra uma outra fase, tá? Ó, acupuntura, ótimo. A acupuntura, né, como foi colocado aqui, é um dos pilares que eu falo da fertilidade. Entra dentro do pilar da medicina tradicional chinesa, tá? E é essencial, eu indico muito a acupuntura para trabalhar não só a ansiedade, porque para a ansiedade tem um catatal de evidências de que melhora, de que ajuda, mas também tem evidência de que melhora a fertilidade, para a espessura do endométrio, né, para a qualidade, né, do óvulo. Então, tudo isso é importante. É um dos pilares que eu falo muito e que eu aplico no Engravida Já. Frequentemente, as pacientes saem com receita e encaminhamento para acupuntura. E aí você tem acupunturistas que são focadas em saúde da mulher, são focadas em fertilidade. Se você puder ter acesso a essas, é o melhor cenário. Ó, T3 baixo, progesterona baixa, é importante. Primeiro, o exame mais importante é TSH e T4 livre. É isso que dita a ordem se a gente repõe o hormônio da tireoide ou não. E a progesterona confirma se fez na fase certa. Se tiver baixa, vamos entender. Tá com deficiência de algum mineral? Dosou na fase certa? Tá com deficiência de algum mineral? Tá com a prolactina adequada? A prolactina tá alta? Quais são as estratégias que a gente tem para melhorar essa progesterona? Para conseguir fazer com que ela atinja um valor que a gente consiga manter a gestação. Se você tem uma trompa só devido à gestação ectópica, ó. Doutora, tem uma trompa só devido à gestação ectópica. Eu fiz a estrosalpingite água e deu normal, sem alteração. Tenho chance de ter a gestação ectópica de novo, mesmo estando normal? Então, se você já teve uma gestação ectópica e fez a estrosalpingografia, ela deu normal? Primeiro, o que é normal? É a só aberta? Como que tá a mucosa? Como que foi a descrição? Não é só estar aberta. Se ela está só aberta, né, mas tem alteração na mucosa, é uma mucosa que está mais espessa, que tem alguma irregularidade, uma trompa tortuosa, existe o risco de uma tubária novamente. E a gente sabe que uma gestação tubária anterior é risco para uma segunda gestação tubária. Significa que vai acontecer? Não, de forma nenhuma eu tô falando isso. Mas é um risco maior. Porque quando a gente tem uma inflamação, geralmente ela não escolhe e fica só de um lado, sabe? Ela pega, é bilateral. Então, entender o que foi falado como normal. Minha menstruação veio só que tenho sentindo dores no pé da barriga, dores finas. É normal? Não, dor não é normal. Não podemos normalizar a dor, tá, gente? Não podemos normalizar a dor. Como é que a sua menstruação, o ideal é que ela venha? Ela venha silenciosa. Ela nem dê sinal. E aí ela apareça. Você vai saber, porque você tá ligada no teu ciclo. Mas ela não dá sinal nenhum. Esse é o ideal, tá? E o teu ciclo não tem muita cólica, não tem nada, assim. Esse é um ciclo bem tranquilo. Esse é o ideal. Agora, significa que uma dor leve tem alguma coisa? Nem sempre. Se você vem fazendo tudo, é porque às vezes a gente pode ter coisas para fazer que pode diminuir essa dor. Então a gente vai falar isso aqui, né, ao longo dessas lives, de alimentação, de suplementação, as práticas, né, de medicina chinesa. Quem tá dentro do grupo de WhatsApp tá recebendo já os e-books falando sobre isso. Falando, né, de como melhorar a fertilidade. Então, você precisa estar lá dentro desse grupo, responder a pesquisa que a gente envia pro teu e-mail, tá bom? Você baixa lá os e-books. Doutora, é verdade que mãos e pés gelados é uma doença do útero? Vamos lá, legal essa pergunta, porque olha só, mãos e pés gelados
são um diagnóstico, segundo a medicina tradicional chinesa, de útero frio. E o útero frio pode impactar na tua fertilidade. A medicina normal, a medicina, né, do ocidental, ela não fala isso como tendo um diagnóstico, ela não vê essa associação. Tá? A gente como trabalha com reprodução humana. Mas como eu tenho essa visão integrativa, eu também trago essa ideia da medicina tradicional chinesa, sim, eu valorizo quando a gente tem mãos e pés gelados e o útero frio. Isso pode dificultar a implantação do embrião. Então, tratar essa síndrome do útero frio falada da medicina tradicional chinesa é importante. Você pode usar chá, fazer escalda-pé, né? São várias ações que você pode fazer para tratar a síndrome do útero frio. E é importante fazer para implantação do embrião. Tenho endometriose e descobri esse ano, tentando há 1 ano. Tenho já uma filha de 6 anos. Estou essa semana, fiz ultrassom de acompanhamento de ovulação. Fiz hoje o folículo, direi 16, e o endometrioma de 7 milímetros. Perfeito. Você só não falou tua idade, mas independente aqui da sua idade, né? Se você tem um diagnóstico, se você tem 1 ano de tentativa, tem mais coisa que você precisa fazer, Kevinha. Mais coisa, tá? Gente, diagnóstico, mais de 1 ano de tentativa, mesmo já tendo filha, você tá vivendo hoje o que a gente chama de infertilidade secundária, que é quando a gente já tem um filho e a gente não consegue, tem uma dificuldade de engravidar do segundo. Essa endometriose pode ser um fator. Então, todos os exames que eu falei aqui, você precisa fazer. Você precisa investigar, tá? Mas ir além do acompanhamento de ovulação. Falei aqui, dei esse alerta para vocês. Mais de 1 ano para engravidar não é para ficar somente focando em período fértil, somente focando em ovulação. Tem que trabalhar a base, tem que melhorar a tua fertilidade, tem que trabalhar a qualidade desse óvulo. Tem que trabalhar isso. Endometriose impacta na qualidade do óvulo. Então, tem alguma coisa acontecendo, você está 1 ano tentando engravidar e já é mãe. Então, tem alguma coisa que precisa de ajuste. Então, faça o aprofundamento da sua investigação. E eu te espero amanhã na live, tá? A live de amanhã a gente vai falar exatamente sobre como potencializar a chance de engravidar. Então, eu te espero amanhã. Fala sobre o short de manhã. Eu não sei o que é short de manhã. Coloca aqui pra mim de novo, não entendi sua pergunta. Ó, a Kevinha voltou. Tem chance de engravidar com esse quadro? Eu fiz ultra dia 8, folículos antrais tinha 12. 12 dias tinha mais folículos, 15 hoje. Ó, seu endométrio tá fino, 5,4. Hoje é o 15º dia do seu ciclo, é isso? Um folículo de 16 com esse endométrio tem que fazer outra ultrassom para ver se o folículo vai crescer, provavelmente ele vai continuar crescendo, e tem que ver se seu endométrio vai espessar, tá? Então tem que ver. Chance de engravidar existe, gente, mas como é que eu posso chutar aqui? Isso aqui é só com isso, essa informação. Eu não dou chute para vocês, eu dou informação. Então quando eu tô dando essa informação precisa fazer mais exames, mas você tá numa fase em que você já tá 1 ano tentando, não é só fazer exame para depois saber o que você vai fazer. Não. Fazer exame e ao mesmo tempo potencializar a tua fertilidade. Caminhar junto. Você tem que caminhar junto as duas coisas. Tá? Caminhar junto. Uma paciente que chega pra mim sem um diagnóstico, sem nenhum sinal de alerta, tem menos de 30 anos, quer engravidar, gente, geralmente é esse caminho aqui, ó. Tenta engravidar e potencializando a tua fertilidade pra gravidez acontecer rápido. Geralmente é esse caminho aqui. Agora, se você tem mais de 30 anos, principalmente mais de 35, se você já tá mais de 1 ano tentando engravidar, se você já tem um diagnóstico de endometriose, exames e melhorar a fertilidade. Tem que caminhar junto. Não pode fazer uma coisa para depois fazer a outra. Você perde tempo. Tempo é fertilidade, tá? Isso tem que ficar claro aqui. Tem um hormônio da tireoide, tomo hormônio da tireoide, Puran. Isso atrapalha o nível do meu TSH? Não, isso justamente regula o nível do teu TSH. Então, se você tem indicação de tomar o Puran, né, a levotiroxina, que tem outras marcas além do Puran, isso vai ajudar a normalizar o teu TSH, que o ideal é ele estar aí pelo menos, mais ou menos, em torno de 2,5, tá? Saiu um consenso recente sobre valores de TSH, hoje em dia tem se preferido muito falar, né, TSH tem que estar abaixo de 4 para quem quer engravidar com certeza, tá? Entre 2,5 e 4, a gente às vezes avalia o anti-TPO, alguns marcadores, mas TSH ideal mesmo, 2,5, tá? Então, se você toma levotiroxina,
busca esse TSH de 2,5. Estenose uterina, o que seria isso? Estenose uterina pode ser do colo do útero, tá? E aí, isso aqui a gente às vezes precisa fazer uma dilatação. Então, precisa entender quando que você foi diagnosticado. Se é uma estenose do orifício externo ou se é do orifício interno. Que o orifício interno é o último canal que a gente... como se fosse a última porta para abrir pra gente entrar dentro da cavidade. Isso a gente vê na histeroscopia, tá? E aí, às vezes, precisa de uma coisa mecânica para dilatar, tá bom? Qual exame se faz para saber se tá com a progesterona baixa? Posso tomar o Trogestan? Belíssima pergunta, ótima essa dúvida. Vamos lá. Exame para saber se você tá com a progesterona baixa é dosar progesterona. Então, se você tem dúvidas qual exame fazer para saber se você tem ou não progesterona baixa, dose sua progesterona. Quando? Na segunda fase do ciclo, no pico dela, ou seja, 7 dias antes da próxima menstruação chegar. Então, pensando num ciclo aí de 28 dias, mais ou menos no 14º dia você ovula, 7 dias depois ela atinge o pico, 7 dias depois, se você não engravidou, ela vai estar descendo, você vai menstruar, tá? Então, essa fase lútea dura mais ou menos 14 dias. E aqui no 7º dia, depois da ovulação e antes, né, de você menstruar, aqui é o seu pico de progesterona. O ideal é que essa progesterona esteja aí, a gente vai falar muito sobre isso, mas esteja aí acima de 9,6, acima de 10, né? 9,2, 9,6, 10 é um valor legal de progesterona, tá? E tomar medicação, tomar o Trogestan, tem que ter muito cuidado. Por quê? Vocês cometem o erro de entrar com medicação, né, para progesterona, sem saber o momento certo. E o erro de entrar com a progesterona no momento errado é fechar a janela de implantação do embrião. Então, esse embrião ele tem uma janela de oportunidade para ir lá se implantar. Se você entra com a progesterona, você fecha, ele não consegue se implantar. Então, medicação precisa ser feita junto com o médico. O que você pode fazer para aumentar a sua progesterona se ela realmente está baixa de forma natural? Ciclo das sementes. É essencial. Quem está lá dentro da jornada da fertilidade vai receber esse book de ciclo das sementes. Ajuda muito a você diminuir aquela borra de café do início do ciclo e ter uma progesterona adequada. Suplementação adequada ajuda, tá? Se a sua progesterona tá baixa porque a prolactina às vezes tá um pouquinho tocada na segunda fase, uma suplementação de Vitex, Agnus Castus pode ajudar. Então são estratégias naturais que a gente pode ir associando e entendendo, tá? Mas entrar com medicação, o Trogestan, Juno, enfim, do Faston, medicações do mercado, que eu não tenho nenhum conflito de interesse aqui, são medicações que a gente usa sim, por uma estratégia às vezes de aumentar a progesterona quando precisa. Mas, gente, cuidado para você, na verdade, estar achando que você está caminhando para uma ajuda de melhorar a tua fertilidade e a gravidez chegar, e na verdade você tá, andando para trás. Então, medicação, toma muito cuidado se você tá fazendo certinho, tá? As lives ficam salvas, tá? Para você assistir, você precisa, para rever, estar dentro da jornada da fertilidade. Lá você vai receber um link com todas as lives que a gente vai ter especiais aqui ao longo das próximas semanas. Um preparo para sua jornada da fertilidade ser ainda mais completa e recheada de informação. Eu quero que você chegue na jornada da fertilidade com muita consciência, com muita informação, clareza do que você precisa fazer para conseguir esse teu positivo ainda esse ano, tá? Pra gente tirar essa angústia aí. Então, sim, as lives ficam salvas e você precisa estar lá dentro da jornada para rever. Com certeza. Ao vivo é ótimo porque a gente consegue muito tirar as dúvidas, né? Eu adoro o ao vivo. Vamos lá. Tenho adenomiose e uma trompa obstruída. A adenomiose atrapalha engravidar? Sim, atrapalha. Meu fluxo já está super normalizado e sem cólicas. Perfeito. Então, ela deve estar pouco inflamada. E se ovular do ovário da trompa obstruída e saudável, capta? Olha só que legal. Dentro do Engravida Já, na semana passada eu fiz a consulta com uma aluna. E essa aluna, ela tem somente uma trompa. A outra ela tirou. Tava com uma alteração, tava com uma hidrossalpinge. Assim, vou caprichar nessa informação porque ela é boa. Olha só. Então vamos lá, semana passada eu fiz essa consulta com a aluna. Ela tinha uma hidrossalpinge. Olha a diferença de um lado, uma trompa de um lado, a trompa do outro lado. Essa trompa aqui, ela tá dilatada, você vê? Que ela tá diferente, né? Aqui tá como se tivesse um processo inflamatório mesmo, vermelhinho, mas ela tá mais dilatadinha, né? Não tá tão certinho. E aí essa aluna, ela tinha o diagnóstico de hidrossalpinge, estava tentando engravidar. E aí o que acontece com a hidrossalpinge? Ela pode vir gotejando
um líquido aqui para dentro e dificultar a implantação do seu embrião, seja de forma natural, seja através de uma FIV. E aí foi indicado para ela fazer a retirada dessa trompa, tá? Então ela retirou uma trompa e hoje ela só tem uma trompa. E aí ela tá agora num ciclo de monitoramento. Ela não tem condição nesse momento de ir para FIV, ela vai se preparar caso a gestação não aconteça, mas ela tá numa fase agora de relação programada. Né? Então fazer as ultrassonografias, saber o lado que ela tá ovulando, e aí uma orientação dada foi justamente isso, ficar atenta de investir num ciclo quando ela estiver ovulando do lado do ovário que ela tem. A trompa do outro lado ela não tem, mas se você tem e ela tá obstruída, tá com alguma alteração, pode acontecer de você ovular desse ovário com a trompa alterada e essa trompa saudável ir lá e captar esse óvulo? Pode. A probabilidade não é alta, mas pode sim. Por quê? Porque a trompa ela não é grudada no ovário. A trompa é uma estrutura separada e ela é móvel. Idealmente, né? Ela é móvel. Então, o que que acontece? Você ter uma trompa só desobstruída e a outra obstruída, pode sim acontecer a gravidez de você ovular de um lado, onde a trompa é obstruída, e aquela trompa ir lá. A probabilidade é alta? Não, não é. Mas existe essa chance. Tá? Então, se não respondi tudo a sua dúvida, me fala, tá? Porque isso aqui essa é uma informação importante. Quando a gente tem alteração tubária, é importante falar, né, que muitas vezes o caminho, às vezes acaba sendo a fertilização. Por quê? Porque é uma das formas que a gente tem de não precisar da trompa para engravidar, tá? Namoro em casa a gente precisa da trompa, inseminação a gente precisa da trompa, relação programada a gente precisa da trompa, mas a FIV a gente não precisa. Mas significa que esse é o único caminho, FIV? Não, a gestação pode acontecer de outra forma, a gente precisa juntar as informações. Esse é o único fator? Qual que é a sua idade? Quanto tempo você está tentando? Né? A gente precisa juntar e linkar todas as informações, tá? Para saber qual é o melhor caminho nesse momento para cada uma. Vamos lá, deixa eu ver aqui mais dúvidas que vocês colocaram. Antes de menstruar, minha menstruação desce borra de café. Depois vem a menstruação. Estou tomando minoxidil. Perfeito. Só que o que acontece? Minoxidil não é o único suplemento. A gente vai ter uma live especial. Já deixa agendado aí. Segunda-feira que vem, 6 da tarde, a gente vai ter uma live sobre suplementos. Suplementação de minoxidil não é suficiente para te ajudar a engravidar, para te potencializar a tua chance da gravidez acontecer, da gestação ser saudável. A gente precisa de mais, tá? E a borra de café não é o ideal. É o ideal, a gente começa a contar a partir do vermelho vivo. É quando a gente começa a contar o teu ciclo. Se tá descendo borra de café antes, a gente tem alguns fatores para investigar. Então, precisa avaliar se você tá com um pólipo, precisa avaliar se você tá com uma progesterona adequada. O que tá acontecendo? Principalmente se você tá numa tentativa de uma gravidez espontânea, tá bom? Então, a gente precisa falar bastante sobre isso. Essas lives, essa jornada da fertilidade vai te dar muita clareza. Minha menstruação desceu dia 9, quando posso fazer a prevenção? Não entendi sua pergunta. Bota pra mim aqui que a gente responde. Estenose uterina. Fiz curetagem já faz 2 anos e ainda não consegui. Tenho 38, sou bastante preocupada em não conseguir alcançar meu positivo. Keila, você fez esteroscopia? Porque assim, a estenose uterina, ela pode sim ser uma consequência da curetagem que você fez, tá? É como se fosse uma cicatriz que acabou gerando no teu corpo, né? Por isso que sempre que a gente pode não manipular a cavidade é o ideal, né? Após uma perda. O ideal é você fazer a esteroscopia, tá? Pra ver se consegue abrir esse caminho, como é que tá essa obstrução, tá? Uma das formas, às vezes, é você fazer a inseminação, tá? Pensando num tratamento de baixa complexidade. Porque aí a gente... Lembra que eu falei da inseminação? A gente coloca o catéter lá em cima, o espermatozoide já aqui em cima. Então, inseminação, FIV, são propostas possíveis para quem tem uma estenose muito importante, tá? Mas entenda, o espermatozoide ele é microscópico. Então, o que a gente precisa associar as coisas, né? Quanto tempo você está tentando? Você já falou que tem 2 anos, eu acho, né? Que você está tentando engravidar. Então, pode sim que isso seja um fator de impacto. Mas precisa fazer os exames que eu falei aqui nessa live para saber se isso é o único fator, tá? Se for o único fator, inseminação, FIV, são possibilidades. Aí a gente precisa aprofundar, entender sua idade, né? Enfim, todos os aspectos. Mas quando a gente passa o catéter, é uma possibilidade aqui, né, na inseminação, de transpassar esse problema.
E aí a gente coloca o espermatozoide aqui, ele precisa só nadar, encontrar o óvulo e o embrião vem se implantar, tá? Então é uma possibilidade sim e pode ter sido, infelizmente, uma sequela aí da sua curetagem. Oligospermia no marido, é possível engravidar naturalmente? Se for uma oligospermia severa, em que a gente não consiga ajustar com as medicações hormonais para o parceiro, né? A gente não consiga melhorar, dependendo da causa, não, a gente não consegue, às vezes, engravidar naturalmente. A gente precisa se preparar para uma fertilização. Dependendo do grau, pode ser que possa ser o tratamento uma inseminação, mas às vezes a gente precisa sim de uma fertilização. Só que é importante trazer a clareza de que você ir direto para uma inseminação, uma fertilização sem preparar o teu corpo, você diminui a chance desse positivo acontecer, mesmo nos tratamentos. Então, não é porque te indicaram um determinado tratamento que você não vai se preparar bem para ele. Você precisa se preparar para esse tratamento, para aumentar a chance dele dar certo. Senão, você pode acabar tendo muita frustração. E muita gente acha que FIV resolve o problema. Ah, então vou pra FIV, então vou sair de lá com 100% de certeza de um bebê em casa? Não. FIV, infelizmente, também não é 100%. Aumenta a chance, aumenta a probabilidade, mas também não é 100%. Então é investigar o porquê dessa oligospermia, qual é o grau, e aí traçar a estratégia, tá? Sempre tive ciclos irregulares com muitas dores e fluxo intenso. E depois que me casei, tentei engravidar e não consegui. Descobri que tenho ovário micropolicístico, estou mais de 15 anos tentando. Então, você tá numa daquelas fases que eu falei, que você precisa aprofundar a investigação. Pode ser que seja só síndrome de ovário policístico, mas pelo tempo de tentativa, provavelmente não é, tá? Tem mais alguma coisa acontecendo, precisa investigar. Precisa voltar a regularizar teu ciclo. Se você tá com sobrepeso, você diminuindo o teu peso, né, 5, 10%, você consegue, às vezes, muitas vezes, voltar a ciclar. A gente vai falar muito sobre isso aqui ainda nas lives, gente. Dormir no horário certo, né, suplementos, tudo isso ajuda você a ciclar. Mas 15 anos tentando, não sei se é só SOP não, sabe? Assim, grandes chances de não ser, tá? É pra acender uma luz amarela que você precisa aprofundar a tua investigação. Obrigada, amanhã estarei na live. E a senhora é ótima. Vou seguir tudo para potencializar minha fertilidade. Perfeito, ótimo. Vamos nos encontrar amanhã, então. Quero começar a fazer o tratamento com você. Minha idade é 39 anos, só tentando há 5 anos com aborto espontâneo. Gente, a gente precisa... Fico muito grata de você estar confiando no meu trabalho, estou à disposição. A gente tem, né, as possibilidades, assim, que eu sempre abro para vocês. Esse conteúdo gratuito, que eu sempre trago muita informação. Tem também o programa Engravida Já, que é um programa de acompanhamento que eu tenho com as alunas e também com as minhas pacientes que aderem ao programa. Eu tenho as consultas que podem ser presencial, podem ser online, enfim. Existe uma gama de possibilidades. E você, aos 39 anos... você está tendo clareza que você realmente precisa partir para ação. Mesmo que você não tivesse essa perda, nessa história de perda, 39 anos, 5 anos tentando, o caminho é realmente aprofundar a investigação e saber o que fazer. Doutora, retirei as 2 trompas e na ressonância deu hidrossalpinge. É normal? Provavelmente o que aconteceu foi que ficou algum coto de trompa, tá? Ficou algum coto de trompa e aí esse coto de trompa dilatou. Pode ser que seja isso, tá? Parei o Tamsa sem parar tem 1 mês e ontem menstruei. Quando será meu período fértil? Oxe, gente, eu não tenho bola de adivinhação aqui, tá? Gostaria muito de ter, mas eu não tenho. Vou botar, se teu ciclo, a gente separou tem 1 mês. Então, assim, como é que é teu ciclo? Nem eu, você não sabe, muito menos eu, porque você usava a pílula. Então, a gente vai começar a entender o teu ciclo agora. Saber a cada quantos dias a tua menstruação desce. Em média, daqui a 14 dias, mais ou menos, você está ovulando. E a gente vai ter clareza amanhã. Então, olha só, Aline, amanhã você tem que estar nessa live, que a gente vai falar de como você identifica o teu período fértil. Então, a partir de agora, que você parou a pílula, você precisa se conectar com o teu corpo e entender os sinais de fertilidade, os sinais de ovulação. E aí, nesse ciclo agora, é bom que você já vai começar a aplicar isso, começar a entender, para saber se você está chegando perto do teu período fértil. 6 dias do mês a gente é mais fértil e amanhã eu vou falar bastante sobre isso, tá? Estou com 37 anos, fiz um ultrassom das trompas e tudo ok. Deu um pólipo, mas a médica disse que não era necessário retirar. Vamos lá, você me falou aqui em cima alguma coisa de tempo que você estava tentando engravidar.
eu não tomaria essa conduta, tá? Eu não sou tua médica, não tô te assistindo nesse momento, mas pincelado que você tá me falando, você tá há 15 anos tentando engravidar, você tem ovário policístico, olha só, você tem 37 anos. Então, atenção à tua reserva, atenção à qualidade desse óvulo. Você tá há 15 anos tentando engravidar, tem alguma coisa acontecendo. Você tem SOP e tem o pólipo. O pólipo, ele pode ser consequência dessa SOP, dessa menstruação irregular, tá? Aumenta a chance da gente ter pólipo quando a gente tem uma menstruação irregular. Não sei se eu tomaria essa conduta, teria que aprofundar, tá? Mas acontece que, assim, é controverso se pólipo leva à infertilidade ou não. Vai depender do tamanho do pólipo, da localização. Mas se você tiver a oportunidade de retirar, pode ser que seja uma coisa positiva. Preparar para fazer FIV, o que seria? Preparar para fazer FIV é a gente preparar o nosso corpo, a nossa fertilidade para chegar no tratamento ao máximo. Então, quando você quer engravidar, seja de forma natural, seja de forma espontânea, você precisa ter qualidade do óvulo ajustada, qualidade do espermatozoide ajustada, um útero esteja mais receptivo para esse embrião, os ajustes metabólicos, hormonais, e isso você faz aplicando os 5 pilares da fertilidade. Os 5 pilares da fertilidade são justamente a associação de medicina, de conhecer o teu corpo, tratamentos quando preciso, alimentação, suplementação, atividade física, mentalidade. Eu comecei essa live falando que eu queria botar essa energia pra cima de vocês aí. E também a medicina tradicional chinesa. Então você fazendo a associação desses 5 pilares, você vai chegar pro teu tratamento com a melhor chance de maior número de óvulos, principalmente melhor qualidade desses óvulos, tá? Quando a gente fala de FIV, a gente às vezes foca muito em números, mas a gente precisa focar também em qualidade. É mais importante qualidade que quantidade. Cirurgia de vídeo deixa sequelas, dificulta a gravidez, estou com obstrução na trompa direita. Depende do porquê que a cirurgia está sendo feita. A princípio, só a cirurgia laparoscópica, não. Mas uma laparoscopia que vai mexer no ovário, vai mexer na trompa, pode sim levar um prejuízo, tá? Tem que ter um cirurgião muito bem capacitado. Meninas, vocês são ótimas. Eu vou precisar encerrar essa live, porque como eu falei, eu tenho um encontro agora com as meninas do programa Engravida Já. A gente vai entrar agora às 7h30, né, no encontro exclusivo para elas, com a psicóloga Lio e as alunas. Essa é uma etapa importante de mentalidade. Eu vou estar junto com vocês ao longo dessa semana. Se organize. Terça, quarta e quinta dessa semana, a gente vai ter live às 7 horas da noite. Tá? Então amanhã a gente vai falar justamente sobre a ovulação, como identificar o seu período fértil, mas essa semana a gente ainda vai ter muitos outros temas. Se inscreva no evento Jornada da Fertilidade, ele é feito pra você, é pra você. Essa é a minha missão, te ajudar a realizar esse sonho de engravidar, tá? Então se inscreva, vai lá no link da minha bio agora, que a gente tá encerrando essa live, se inscreve nesse evento, ele é online, ele é gratuito, vai ser daqui a alguns dias, e a gente vai se preparando. Quem se inscrever vai ter a oportunidade de colocar suas dúvidas lá no grupo, eu vou abrir o grupo lá pra gente falar no WhatsApp, e ao longo dessa semana, e também você vai receber alguns e-books de orientação de como melhorar a tua fertilidade, tá? Então se inscreva, é um evento pra você, é tudo gratuito, é online, é prático. As coisas precisam ser práticas, a gente precisa colocar pra frente em ação. Então eu vejo vocês amanhã, 7 horas da noite. Um beijo, até lá. Tchau, tchau.